Muito bem, hoje a gente tem como evangelho as bem-aventuranças, é o início do capítulo 5 de Mateus. E para dar mais ênfase nisso, a gente vai só citar a primeira leitura tirada do livro de Reis, depois você pode dar uma olhadinha, capítulo 17. Nosso salmo é o 120, o refrão é: do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. E vamos direto para o evangelho. O evangelho, como eu disse, é o início do capítulo 5, e esse, pessoal, o Sermão das Bem-aventuranças, é na verdade o início do Sermão da Montanha, que pega aqui os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Antes da gente tratar um pouco dele, e olha, vai ser só um pouco, a gente não vai entrar em bem-aventurança por bem-aventurança, esse é um tema recorrente aqui nas nossas discussões da Conexão Bíblica, mas não temos material sobre isso ainda disponível no YouTube. Em breve teremos, mas é uma discussão que toma tempo, tem grandes detalhes. Aqui a gente tem que passar algumas noções, alguns conceitos. E antes de falar dessas algumas noções, alguns conceitos, eu queria só dar uma espécie de um testemunho. E esse testemunho é o seguinte: é possível ler a passagem das bem-aventuranças de várias formas. Várias formas. Eu vou distinguir duas. Uma, de um lado, olhando em cada uma das bem-aventuranças algo material, algo concreto, algo a ser feito nesse mundo. Então, por exemplo, quando Jesus vira e fala: bem-aventurados os aflitos, que ele estaria, nessa interpretação, se referindo às pessoas que estão aqui realmente no mundo sofrendo, aflitas, e que por isso receberão algum tipo de consolação até nesse mundo. Uma outra coisa assim clássica é a sede, fome e sede de justiça, querendo se referir à justiça nesse mundo, acabar com as discrepâncias, as injustiças, as opressões. E aí, esse que tem essa sede vai ser saciado. E olha, você pode ir uma por uma. Se você quiser pegar a primeira, os pobres em espírito, querendo de alguma forma se referir aos mais pobres, querendo de alguma forma se referir àqueles que não têm propriamente bens materiais e sofrem, de alguma forma relacionado à injustiça, deveriam ter e não têm, talvez não tenham nem o mínimo necessário. Essa interpretação é errada? Não, ela não é errada, não é a gente aqui que vai falar que ela é errada, só que eu quero chamar a atenção e por isso o meu testemunho. Eu não sou tão velho assim, tá? Mas eu provavelmente sou mais velho que boa parte de vocês. Ao longo dessa minha vida, eu já li o Sermão das Bem-aventuranças. De tanto ouvir pregação de um ou leitura de outra coisa, eu já li de algumas formas. Algumas formas. Uma das formas que eu já li foi, por exemplo, com esse viés material. Esse viés material, ele é excelente, porque ele é nobre, ele de alguma forma mostra que você está preocupado com o próximo. Você está preocupado com aquele, só para citar esses exemplos, aquele que é mais pobre, aquele que está sofrendo, aquele que sofre injustiça. Então tem uma nobreza, tem um super valor. E essa visão material das bem-aventuranças, ela também se encaixa, e aí é preciso realmente reconhecer isso, ela se encaixa com um modo de entender a Bíblia como um todo. Para simplificar esse modo, eu vou descrever da seguinte forma. É um modo em que você acredita em Jesus, tem fé nele, acredita até no Espírito Santo e acredita que tudo isso vai se reverter no seu dia a dia, nas coisas concretas do seu dia a dia, do seu trabalho, do resultado do seu mês, se foi produtivo, se não foi, ou num exemplo que eu costumo dar sempre, se o seu filho vai bem na escola, vai passar bem no vestibular, ou se você então vai poder alcançar sucesso nas suas missões de trabalho, ou qualquer outra, ou trocar de carro. Então, são coisas boas, tá? Em que você coloca Deus, sempre valorizando Deus, mas quase como se ele fosse um parceiro seu, um sócio seu, para que você então alcance essas coisas. Você pode até colocar isso nas suas atividades como cristão. Então você passa a ver Deus como aquele que você fixa metas boas, nobres, e Deus vai te ajudar. Por que do testemunho? Porque a partir de um certo momento, várias coisas aconteceram. Comigo, no meu modo de entender a Bíblia, no meu modo de interpretar essas passagens.
isso começou a ficar cada vez mais claro para mim que não é possível que fosse assim. Ou que não é possível que fosse só assim. E mais, que esse algo mais, essa coisa diferente, era algo completamente espiritualizado. Em que por trás de cada palavra, o que Jesus estava querendo dizer, poderia até ter um viés de coisas do mundo, mas tinha algo muito superior, muito mais elevado, relacionado à vida eterna. O grande problema de você partir para uma interpretação como essa é que a Bíblia passa a ser algo não só incompreensível para o mundo, como passa a criar aversão no mundo. O mundo não acredita nessa história de vida eterna, mas o mundo gosta da primeira interpretação. Essa primeira interpretação meio que proativa, de envolvimento. E olha, não está errado, não é ruim. Só que quando a gente fica focado nessa primeira e não olha a segunda, e se você me permitir, acho sim que a gente tinha que meio que partir só para a segunda, você começa a entender que na segunda o mundo pode não gostar, mas está dito na Bíblia que o mundo não vai gostar. A mensagem de Jesus, como Paulo fala na carta aos Coríntios, é loucura para o mundo. Loucura. A mensagem de Jesus, ela é, na verdade, conforme o próprio Paulo fala, incompreensível para o mundo. Isso também me desagradava na medida em que você vai crescendo, na medida em que você vai se permitindo ser guiado pelo Espírito Santo. Não é possível uma mensagem que é tão harmoniosa com as coisas do mundo. E aí vem uma grande conclusão. Você pode estar pensando, puxa, mas então você vai viver só uma coisa espiritualizada, desfocada, longe das realidades. É justo o inverso. É quando você foca no espiritualizado que você de fato consegue ajudar, consegue ser luz da forma como verdadeiramente tem que ser. Você pode até ter uma sensação de que na primeira forma de interpretar, você é ativo, você é produtivo, você faz um monte de coisa. É uma espécie, né, na nossa discussão de Marta e Maria, é uma espécie de Marta. Ótima Marta. Mas ela está lá agindo, atuando, lá. A gente tem que ser aqui é Maria. A ilustração Marta e Maria, ela nesse caso cai como uma luva. E é desse jeito que eu queria, de alguma forma, propor que você lesse as bem-aventuranças. De novo, a gente não vai conseguir entrar aqui em cada uma delas. Mas, em primeiro lugar, o que eu queria que você visse é que as bem-aventuranças, na forma como eu interpreto, são uma sequência. Para você chegar na segunda bem-aventurança, você primeiro precisa passar pela primeira. Para você chegar na terceira, você primeiro precisa passar pela segunda. Até você conseguir chegar lá na oitava, nona bem-aventurança. Só para você ter uma ideia do que a gente está falando. E aí considera sempre uma sequência. Se você pegar a primeira bem-aventurança, bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa o pobre em espírito? Esse pobre em espírito não tem, na nossa interpretação, nada a ver com pobreza material, nada a ver com bens, nada a ver com nenhum tipo de aspecto material. Pobre em espírito é aquele que, se você tiver alguma dúvida, dá uma olhada no nosso diário de ontem, aquele mecanismo da salvação. É aquele que de fato chegou num tal nível de reconhecimento da sua incapacidade de agradar a Deus por si só. Ele percebe, eu sou incapaz de cumprir a lei, eu sou incapaz de ser o que Deus quer que eu seja. E ele então é humilde, pobre em espírito, leia aqui como humildade, não a humildade humana, a humildade real perante Deus, de se reconhecer inferior, para você então poder entrar no reino. Agora aqui, pessoal, atenção, você só entrou no reino. Você ainda tem que conquistar esse reino. E não é por outro motivo que você tem mais para frente, né? Bem-aventurados, porque é aqui, bem-aventurados são perseguidos, porque deles é o reino. Essa, pessoal, essa é a oitava bem-aventurança. É quase como se num primeiro momento, na primeira bem-aventurança, você estivesse entrando no reino.
para chegar na 8ª bem-aventurança e você então conquistar o reino. Você vai passar por várias etapas dentro do reino até finalmente tê-lo conquistado. Não basta entrar, você precisa conquistá-lo. E olha, a gente não está fazendo ponto a ponto, mas vale você ter essa noção. Quando a gente faz esse percurso, imaginando que na primeira bem-aventurança você está entrando para chegar nas últimas e você está verdadeiramente conquistando, você já consegue imaginar do que a gente está falando. Essas bem-aventuranças são um roteiro da transformação, em que você começa na primeira, em que você entra no reino, e obviamente entrar no reino é ilustração da conversão. Lembra? Para você poder ser salvo, para você poder receber Jesus, você primeiro precisa ter esse nível de pobreza de espírito. Pobreza de espírito significa você ser humilde de verdade. Não humilde no jeitinho humano, humilde de verdade a ponto de reconhecer a necessidade de Deus. Todas as outras são passos dentro dessa caminhada. Até você chegar, e olha só, quando você chega na 7ª bem-aventurança, né? A 7ª bem-aventurança, aqui, ó, porque serão chamados filhos de Deus. Lembra aquela história? Você se torna filho de Deus na medida em que você se converte, na medida em que você então adere a Jesus. Essa seria a primeira etapa, seria o entrar no reino. Quando você chega nas bem-aventuranças, fica claro que, embora você tenha realmente um embrião de filho desde aquele momento, você vai se tornar verdadeiramente filho de Deus. Só nesse ponto Jesus fala que são filhos. Quando você ultrapassar todas as outras marcas. Mas o que significa promover a paz, né? Promover a paz não tem nada a ver com ser um agente da ONU, ou então ser uma pessoa pacífica. Não é. Essa paz é exatamente aquele tipo de paz de você estar totalmente convicto de que sua paz repousa em Deus. Aí você verdadeiramente é filho. Enfim, várias lacunas que eu estou propositalmente deixando aberto, demandam tempo, mas eu pediria para você ver isso aqui como um roteiro de transformação. Um roteiro em que você realmente passa por cada uma dessas etapas e cada uma delas é condição para outra. Uma forma que eu peço para você não ler, seria mais ou menos a seguinte. Em qual bem-aventurança eu me encaixo? Eu me encaixo nessa aqui, ó, que tem fome e sede de justiça. Oba, então eu estou aqui nessa bem-aventurança. E o outro vira e fala, não, eu estou numa outra bem-aventurança, eu estou aqui no bem-aventurados os são perseguidos. Eu estou dando um exemplo. Então, não é isso. Não é isso. Essas 9 bem-aventuranças são todas elas para nós. Nós temos que passar pelas 9, numa sequência. E, para encerrar e reforçando o ponto, minha leitura é sempre espiritual de todas elas. Nenhuma dessas bem-aventuranças aqui, nessa minha interpretação, é para o homem carnal. Nenhuma. A única que poderia resvalar é a primeira. É aquele que está deixando de ser homem carnal. Porque, de fato, ele primeiro precisa ser pobre em espírito, mas aí imediatamente, porque deles é o reino, ele entra no reino, pronto, acabou. Ele já virou espiritual. Então, no máximo, se fosse para olhar assim concretamente, no máximo, a gente tem a primeira bem-aventurança em que ele mostra o que ele precisa ser para entrar no reino, mas aí já mostra ele entrando no reino. Isso aqui, pessoal, é extraordinário, isso aqui é sensacional, e como ponto final aqui da discussão, ou da reflexão, puxa, será que ao fazer uma leitura totalmente espiritualizada, eu não estou incorrendo num excesso, num desequilíbrio, que é o de abandonar as coisas importantes, materiais, e ficar focado? Olha só, esse é um argumento que não está dizendo que a leitura espiritual é errada, mas é um argumento que diz, não, mas eu preciso ter um equilíbrio, eu preciso estar preocupado com as coisas materiais e com as coisas espirituais. Pois é, para encerrar aqui, eu posso dizer o seguinte, essa é uma discussão interessante, essa é uma discussão que certamente precisa de mais do que poucos minutos para ser bem discutida, ou precisa de uma vida inteira para ser bem discutida. O que eu quero só dizer é o seguinte, em primeiro lugar, a gente está
absolutamente acostumado a ter só discussão material. Só. Então, se você considerar um movimento pendular, o pêndulo está todo inclinado para as coisas materiais. Ainda que revestidas com uma aparência de nobreza, com metas interessantes, esse não é o ponto. Então eu estou convidando você a, mesmo com esse argumento de equilíbrio, reconhecer que, a gente precisa deslocar o pêndulo para o espiritual. Em segundo lugar, eu já disse e vou repetir. Acho que a gente precisa tomar algumas decisões na nossa vida. Uma das decisões requer uma tomada de posição. Eu, de alguma forma, tomei essa posição. E é por isso que eu estou compartilhando isso com vocês aqui agora. E reconhecer que essa visão espiritual, essa interpretação espiritual é muito superior. Muito superior, e vai trazer muito mais resultado, e vai refletir muito melhor o que era a missão que Jesus deu aos seus apóstolos. E outra coisa, para aquele próximo, para aquele irmão que está precisando de uma ajuda, você agir espiritualmente é muito superior a agir materialmente. Ponto para discutir, ponto para refletir, mas reflita. Tardemmat ilan va even